Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faz companhia nessa jornada, neste caminhar do autoconhecimento. Antes da gente começar o nosso episódio de hoje, eu quero te lembrar a seguir as páginas nas redes sociais da WeMystic. Lá temos conteúdos todos os dias voltado ao mundo esotérico, ao mundo holístico e a essa jornada incrível de autodesenvolvimento. Então todos os links estão aqui na descrição. Compartilha com os amigos, com a família e com quem você acha que é importante para você saber, um pouco mais sobre tudo que a gente faz por aqui, tudo aquilo que a gente compartilha, tudo aquilo que a gente produz. Bom, vamos falar de resiliência. Você se considera uma pessoa resiliente diante de todas as questões que acontecem na sua vida cotidiana? Mente sã, corpo são. Quem que nunca ouviu falar dessa frase quando algo em si mesmo não está tão bacana assim, né? As urgências da vida, elas nos levam sempre a uma fase de esgotamento, que começa no acúmulo de atividades e quando a gente vê, nós já estamos tão sobrecarregados que fica super complicado tentar organizar tudo de uma vez. Porém, acaba sendo necessário, dependendo do desafio. Mas será que é necessário para nós, para o nosso corpo, para a nossa cabeça, para o nosso emocional? E você sabe que a população está cada vez mais antenada, se assim a gente pode dizer, sobre os cuidados com a saúde mental. Em um levantamento feito por institutos de pesquisa no final de 2023, lá em 2018, cerca de 18% dos entrevistados mencionaram a saúde mental como tema de maior preocupação. Já no ano passado, em 2023, na mais recente avaliação feita, esse percentual subiu para 52%. É claro que a gente teve aquelas variáveis, sobre a pandemia, sobre como os assuntos de saúde mental ficaram mais na nossa linha de frente. Então faz todo sentido hoje, em 2024, a saúde mental estar entre aí, se não a primeira, mas ocupando as primeiras posições sobre o maior autocuidado que a gente deve ter. A real é que tudo está conectado. Quando algo interno não vai bem, o nosso externo parece que padece, se não da mesma forma, um pouco mais. E aí que entra o exercício da chamada resiliência, que acontece ao nos depararmos com situações desafiadoras na vida. Geralmente, quando coisas difíceis acontecem, queremos achar uma solução rápida, Um resultado imediato no auge do problema. Porém, isso só leva a gente ao desgaste, que vem aliado a uma porção de coisas. Ansiedade, estresse, o burnout, até chegar em doenças físicas e crônicas. A resiliência nada mais é do que a capacidade de se recuperar de forma rápida de dificuldades, se adaptar às mudanças e superar adversidades, mantendo um estado mental bem equilibrado. Por isso, quando colocamos essa mentalidade em prática, vamos aprendendo a equilibrar o que acontece na nossa vida de maneira mais saudável. Lembrando, é claro, que ninguém nasce resiliente, A gente acaba, quando a gente se depara com esse tipo de coisa, com esse tipo de não chega nem a ser uma cobrança, mas quando a gente se depara nesse estilo de vida, vamos dizer assim, aí a gente já quer também ser rapidamente, Parece que clica em alguma coisa, faz uma mágica e pronto, a gente se torna. E também não é assim. É o chamado aprendendo a ser resiliente, da resiliência. E lembrando que, como eu falei, ninguém nasce, resiliente, a gente se torna. E quando a gente aprende, nos tornamos mais pacientes com o nosso processo. Muito mais que aprender a lidar com desafios, ser resiliente é crescer a partir deles. E antes da gente entender um pouco mais como exercitar a resiliência na nossa vida, é muito importante a gente compreender que essa habilidade pode variar, Pois ela pode ser moldada por experiências pessoais, ou seja, o que tipo e qual grau de desafio que o indivíduo passa,
além de ter algum tipo de habilidade ou clareza emocional sobre si mesmo. Quando a gente está lidando de forma mais responsável, vamos dizer assim, fica um pouco mais fácil o exercício da resiliência, né? Aquela coisa de não culpar terceiros, de mostrar a sua autorresponsabilidade sobre as coisas, ter um mínimo ali de inteligência emocional, fica um pouco mais fácil a gente aprender a ser resiliente também. Compreender a resiliência como uma habilidade que pode ser desenvolvida é extremamente libertador, pois nos traz a ideia de que não importa as circunstâncias, nós temos o poder de cultivar uma resposta mais forte e flexível às adversidades. Então vamos entender um pouco mais de como que a gente pode exercitar, lembrando que todo o processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento é um processo, é devagar, é constante, é uma questão de não se abandonar, não abandonar no caminho. Então sim, faz parte sim, às vezes a gente querer desistir, às vezes a gente largar a mão, não querer, né? Mas é constante, é um pouquinho por dia. Então, para a gente exercitar, vamos a alguns passos. Não se identifique, em primeiro lugar, tá? Não se identifique com aquilo que está passando. É muito importante não confundir o que está com o que é. Lembre-se que é apenas uma fase e não a sua vida inteira. Segundo passo, para exercitar a resiliência. Identifique pensamentos conflitantes, mas não absorva como realidade. No geral, quando a gente passa por situações desafiadoras, nós podemos nos tornar mais desconfiados, ariscos e não amados. Por isso que é importante que entender que os pensamentos podem sim nos sabotar, né? E entender isso é uma maneira de saber que, na verdade, esses sentimentos são sintomas e não a realidade. Você é amado sim, pode ser sim uma pessoa mais segura, só está passando por desafios nesse momento. Em terceiro, tenha um propósito de vida. Os motivos pelos quais a gente luta são muito mais importantes que a própria guerra. Por isso, tenha propósitos na vida. Saiba onde você quer chegar, o que deseja fazer. Imagine-se vencendo esses desafios, colhendo os frutos. O que fica depois disso? O que você consegue enxergar depois de passar por esses problemas todos? Quem sabe onde quer chegar, pode sim enfrentar a caminhada. Em quarto lugar, pratique o autocuidado. Quando temos hábitos saudáveis, tanto físico quanto mental e emocional também, ficamos mais preparados para tudo. Quando você passar por um dia estressante, por exemplo, faça algo por você, que faça essa desconexão do mundo, que faça você se distrair, se cuidar, se amar. Esse processo acaba se tornando um hábito positivo e de muito auto-amor. Em quinto lugar, acolha seus medos. É importante sentir. O medo é um sentimento e as emoções é a forma como você reage a esses sentimentos. Por isso, sim, acolha esses medos, mas não permaneça neles. Saiba que tem sim hora de acabar, hora de sentir e hora de continuar. O medo é importante para o nosso processo, claro que é, né? Isso porque quando a gente tem medo, acaba sendo um alerta para certas coisas, né? Mas não, a gente não deve nunca permanecer dentro dessa insegurança e desse vórtice de medo, certo? Em sexto lugar, estabeleça e mantenha redes de apoio. Construir e manter uma rede de apoio de confiança é uma estratégia fundamental para quem quer exercitar a resiliência como estilo de vida. Isso pode incluir seus amigos, familiares, colegas de trabalho, profissionais de saúde, enfim. Ter pessoas com quem compartilhar as dificuldades e sucessos pode sim fornecer uma perspectiva externa valiosa, além, é claro, de suporte emocional. Depois, a gente pode aprender também a entender melhor o nosso aprendizado contínuo e também uma certa flexibilidade. Adotar uma mentalidade de aprendizado contínuo e flexibilidade ajuda na construção da resiliência. Isso significa a gente estar aberto a novas experiências, o tal do sermos flexíveis, porque existem variáveis na nossa vida. A vida ela não é um plano perfeito, ela não é linear.
Por isso, aprender com os erros e estar disposto a se adaptar às mudanças é de extrema importância. Encarar desafios como oportunidades para crescer e aprender fortalece sim a nossa resiliência no longo prazo, né? A longo tempo. Outra maneira também da gente exercitar a resiliência é reestruturar, né, a nossa positividade. O que eles chamam de reestruturação cognitiva, que envolve mudar padrões de pensamentos negativos ou autodestrutivos. Isso inclui a prática, por exemplo, de substituir pensamentos negativos por outros mais realistas e positivos. A gente não está falando de positividade tóxica, aliás, a gente já falou sobre isso aqui no meu Momento Místico, vale a pena aí dar essa relembrada. A gente não está falando disso, a gente está falando apenas de mantermos atentos, né, com o tipo de pensamento que vem nesses momentos. E aí, se for possível, é sim fazer essa transmutação, né, da energia desses pensamentos. Porque manter uma atitude positiva, mesmo diante de adversidades, pode ter um impacto significativo na capacidade da gente se recuperar desses problemas. O desenvolvimento da resiliência é um processo contínuo e individual, né? É muito importante a gente lembrar disso. E por último, não menos importante, mantenha-se presente, fique presente. O estado de presença é a melhor coisa que existe, pois nos mantém no aqui e no agora, longe de expectativas, de projeções, de ilusões, fantasias baratas. Encarar a vida como é agora, como é hoje, pode te colocar na linha central e na autorresponsabilidade com as suas escolhas. Podemos ter planos, metas, sonhos, com certeza, mas não vivenciar isso antes do momento ou quando ainda não estamos preparados, porque o foco é no aqui e no agora. Eu tenho certeza que a gente colocando tudo isso em prática, e eu tô falando a gente porque eu me incluo neste bonde, né, vai tornar a nossa vida um pouco mais significativa, né, mais madura de ver também. A gente vai parar de terceirizar problema, de colocar culpa nas pessoas, é se ver também como um próprio agente de mudança e de transformação. Por isso, se faz sentido para você, adote esses exercícios, né? Como eu falei, é uma constância. Adote essas maneiras de ver a vida, de ver principalmente os desafios, e com o passar do tempo vamos nos tornando cada vez mais resilientes, pessoas menos ansiosas, né? E com mais inteligência mental e emocional para lidarmos, claro, com os reveses da vida, né, gente? Quem não tem, não é verdade? Bom, eu quero saber a sua opinião. Vou ficando por aqui, manda pra gente, quero saber se você que tá me ouvindo é uma pessoa resiliente, se faz sentido pra você essa maneira de enxergar a vida, se vai fazer, se você está disposto, se está disposta a colocar isso em prática para melhorar a sua condição, né? E principalmente, claro, manter-se presente no aqui e agora se faz mais do que necessário pra gente ter uma vida um pouco mais aí diante, né? E adiante com o nosso autoconhecimento. Vou ficando por aqui, um grande beijo, compartilhe esse episódio com todo mundo que você acha que merece, né? Que tá disposto também, que tá dentro dessa jornada com você. Então compartilha com os amigos, com a família, com a galera do trabalho e vamos juntos aí em prol de mudanças cada vez melhores para nossa mente e para o nosso emocional. Até semana que vem.